Oi, eu estou iniciando esse vídeo para a gente falar sobre um dos casos mais assustadores do mundo, não é? Um caso mais famoso e realmente bizarro. É o caso do Roe em Amityville. Com certeza você já ouviu, provavelmente histórias ou até o filme sobre o Roe em Amityville. E de fato, embora o filme possa ser mais, como posso dizer, mais elaborado para a área de terror, eu vou contar para você que realmente é assustador a história real que envolve esse filme. Então, hoje nós vamos falar o caso real de Amityville, como aconteceu e como de fato, simplesmente do nada, 6 membros de uma família acabaram sendo assassinados pelo filho mais velho. Realmente é algo bastante assustador e até algumas lacunas não foram preenchidas, de fato, alguma coisa ficaram em falta nessa história ao ponto de pensar de fato que é algo sobrenatural. E hoje eu vou contar para você essa história. Oi, meu nome é Breno Wallace e estou iniciando mais um vídeo de terror. Então vamos iniciar esse vídeo para a gente falar sobre essa história bastante assustadora. Vamos lá. Tudo começa com a família, os 7 membros da família DeFu, aparentemente era uma família tradicional, convencional dos Estados Unidos, e tudo se baseava que eles tinham uma vida totalmente normal, até o dia 13 de dezembro de 1974, onde o filho mais velho, Ronald DeFu, acabou assassinando a queima-roupa os 6 membros da sua família. Ele foi encontrado longe do local e, a princípio, a família acabou sendo assassinada, né, por um rifle calibre .35. E os policiais não estavam entendendo muito bem como aquilo funcionava, já que ele foi o único membro da família que sobreviveu. E a forma dele se defender acabou entrando em conflito. E a polícia acabou pressionando e ele acabou confessando que ele havia assassinado os membros da sua família. Então se iniciou-se o julgamento do DeFu, Ronald DeFu, que o pessoal da defesa, né, dele dizia que ele alegava insanidade e que de fato ele escutava vozes de um ser demoníaco dizendo para ele matar a sua família, onde até os membros do casal Warren apareceram para de fato ver se isso era verdade, e os membros do casal Warren confirmaram. De fato, havia um ser demoníaco naquela casa que provavelmente incitou Ronald DeFu a matar todos os membros da sua família. Porém, nós sabemos que o júri, qualquer júri, não se baseia por misticismo, e sim por fatos. E é o que indica-se que é ao ponto que ele dizia que ele matou todos os membros da família. E embora a defesa dizia que ele alegava insanidade, né, ele tinha certos problemas na cachola, mas ao que foi dito, né, pelo júri, é que ele estava consciente quando ele acabou matando toda a família. Então, se ele estava consciente, foi um crime premeditado, onde ele foi acusado, né, como eu disse para vocês, não sei se eu tinha falado isso, mas ele foi acusado pelos 6 crimes em 6 instâncias, onde cada crime continha 25 anos de prisão cada. E realmente o cara acabou na prisão. E, né, nós podemos considerar o fato de que ele perdeu a casa, obviamente. A casa de Amityville acabou sendo revendida e por um preço muito abaixo, por $80 mil. Ela foi vendida por um preço muito abaixo mesmo, pela má fama que foi acontecido, não é? Pelo ocorrido na casa. E quem comprou aquela casa foram os Lutz. No caso, foram o George e Katy Lutz, que se mudaram com sua família em 1975 para a casa. E eles ficaram lá por muito pouco tempo. Sério, foi lá onde as aparições de Amityville começaram a surgir e a má fama da casa se tornou mundialmente conhecida. Eles relataram que havia barulho no solado da porta da casa, eles notaram que havia passos, barulhos, e eles até gravaram e filmaram uma presença de uma pessoa dentro daquela casa. Eles começaram a presenciar anomalias, escutar vozes e barulhos bastante presentes na cozinha, na sala, em toda a parte da casa. E eles acabaram simplesmente, literalmente, acabaram sendo expulsos, deixando todas as suas coisas dentro da casa e indo embora
porque eles alegaram que tinha uma presença total demoníaca dentro da casa que expulsou todos eles de lá de dentro. Simplesmente toda a má fama daquela casa começou a se tornar e vir à tona, aonde ninguém conseguia ficar lá por muito tempo. Aquela casa se tornou-se totalmente mal assombrada por um ser supostamente demoníaco e totalmente diabólico. A gente poderia considerar que até o fato dele conseguir ganhar fama, né, espalhando esse mito sobre o horror que aconteceu em Amityville, mas de fato talvez não seja tanto ao ponto deles simplesmente deixarem todas as coisas deles lá e acabarem indo embora. Então a gente pode considerar que talvez tenha uma certa anomalia, alguma presença daquela casa que se manifestou lá, que talvez seja a mesma presença que fez Ronald cometer tal assassinato. Uma coisa bastante presente, que eu disse que havia uma lacuna naquela história toda, é que ele utilizou um rifle 0,35 e naquele rifle não havia um silenciador, não havia nada que diminuísse o barulho. O que foi relatado pelos policiais é que todos os 6 membros da família Defoe foram mortos simplesmente quando dormiam. Só que isso não faz sentido, já que os quartos ficavam do lado um do outro, até na mesma casa. Então, como até os vizinhos não escutaram o barulho dos assassinatos, e dá para se pensar como o seguinte, como simplesmente todos os membros da família morreram, sendo que nenhum deles acordasse ao primeiro disparo, como simplesmente todos eles estivessem dormindo intensamente enquanto Ronald Defoe matava cada membro da família. Então é algo que eles não conseguem explicar, como nenhum dos 6 membros acordou enquanto ele os matava, sendo que alguns até dormiam no quarto conjunto, alguns deles nem era totalmente separado um do outro. Então é um vácuo, mas bastante uma lacuna que não dá para se explicar, como se fosse algo sobrenatural mesmo, algo que fizesse eles não acordarem. Então, de fato, essa casa começou a se tornar bastante, como posso dizer, bastante famosa de uma forma totalmente negativa. Ela foi vendida por um preço muito abaixo e, embora tudo isso tenha acontecido, cada pessoa que presencia estar naquela casa nota-se uma presença diferente, como se observado dentro daquela casa. E, de fato, essa história que gerou o filme de Amityville, um caso que até então não foi totalmente solucionado. Ronald Defoe passou boa parte da sua vida na prisão, e ele está lá até então. Ele foi acusado pelos seus crimes, não é? E de fato ele passou boa parte da sua vida, total a sua vida dentro da prisão. E é o que indica-se que esse foi um dos primeiros casos onde eles utilizaram formas paranormais para defender o acusado. Até então isso nunca tinha acontecido num julgamento americano. Porém, obviamente, isso não foi levado em consideração ao ponto de que ele estava totalmente consciente quando ele matou todos os membros da sua família, apesar de que todos, né, a defesa dizia que ele sofria por alucinações e vozes na sua cabeça. Mas e se essa voz for real? Se essa voz foi a mesma voz que expulsou os Lutz dentro da casa, por estar feito isso pela voz de um ser totalmente diabólico? Ou de fato ele só quis matar todos os membros da sua família por padecer de uma certa esquizofrenia que ele tinha em sua cabeça? Nós nunca saberemos total dessa história. Mas ao que indica-se, né, que aquela presença esteve naquela casa até então. E esse daqui é a história de Amityville. Você gostou? Deixa o like, se inscreva no canal que é muito importante. Obrigado por você ter assistido até aqui. Não se esqueça, cada vídeo do canal eu trago vídeos sobre terror e SCP. Cada história paranormal, cada coisa, cada realmente espantosa que aconteceu, eu trago pro canal. Obrigado por tudo, valeu. E passe bem.